Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo. Iremos hoje dar continuidade ao nosso estudo do livro Obreiro da Vida Eterna, esse quarto livro dessa coleção maravilhosa do nosso irmão André Luiz, sobre a pena do querido Francisco Cândido Xavier. Hoje, quem vai ser o facilitador da noite é a nossa querida irmã Nancy Aertal, né, no capítulo 17, intitulado Rogativa e Singular. Na harmonização, nós teremos a Jane Moreira. Na prece inicial, temos Helena Lubac. E eu convidarei agora a minha querida tia Isa para fazer a prece final. Ok, tia Isa? Então, sendo assim, iremos todos pedir para os demais fecharem seus microfones, para que nós não possamos alterar o raciocínio da nossa irmã, e pedir a Helena para que possa iniciar a leitura da noite. A Jane. A Jane, desculpa aí a todos. Bom, do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A lição é: silencia. Espera o momento certo de falar. Deixa que os ânimos se asserenem. Não te manifestes verbalmente no primeiro impulso. Não permutes ofensas. Quem se exalta está fora de controle. Utiliza o bom senso e silencia. Isola-te na faixa vibratória negativa que a palavra insensata estabelece. Não aceites o convite da provocação. Quando estronda a tempestade, a natureza emudece. A gritaria impossibilita o diálogo, e sem dialogar, ninguém conversa com proveito. Em determinadas circunstâncias, somente o silêncio consegue falar mais alto e mais convincente. Quase sempre, a atitude de quem se encoleriza destitui de razão todos os seus argumentos. Muita paz. E assim, vamos reunir os nossos pensamentos a esse grandioso Pai, amoroso, justo e bom, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina que consola, esclarece e orienta. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e de estarmos aqui, prontos para o estudo, para a reflexão, para a meditação sobre o conhecimento, e que esse conhecimento possa transformar em ação, em atitudes no bem. Rogamos que o mentor espiritual de nossa irmã Nancy possa envolvê-la, ampará-la, para que suas palavras, suas reflexões possa tocar em cada um de nós, naquilo que precisamos refletir mais em busca de uma melhoria íntima, uma transformação moral. E com a permissão do plano espiritual, iniciamos nosso estudo da noite, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Jane, obrigado, Helena. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que entraram depois na sala. Estamos recebendo esta noite a nossa querida irmã da nossa casa, a Associação Espírita Fraternal, Nancy Aertal, que irá apresentar o capítulo de hoje. Boa noite, Nancy, a palavra é sua. Bom, boa noite mais uma vez, um abraço fraterno para todo mundo. É sempre muito, muito gostoso estar com vocês, é muito bom, não é?
Então, o nosso capítulo é o 17º desse livro tão interessante, chamado Obreiros da Vida Eterna, e o título do capítulo é Rogativa Singular. Então, nesse capítulo, o André Luiz começa a discorrer sobre como estavam as coisas dentro da casa transitória, né? Então, ele diz assim, que o Dimas estava se restabelecendo devagar, mas que com a chegada do Fábio, ele adquiriu um novo ânimo, porque o Fábio era tão entusiasta, era uma pessoa tão dinâmica e conseguiu contagiar, né, o Dimas também. E ele já conseguia, o Dimas conseguia reagir diante das exigências da família. Por quê? Porque a família do Dimas, como nós vimos nos capítulos anteriores, estava assim, totalmente despreparada para aquele momento da separação por meio da morte. E eles enviavam apelos desesperados, não conseguindo aceitar a sua ausência. Então, e o Fábio não. O Fábio, quando ele chegou na casa, né, na casa transitória, ele ficou deslumbrado com o ambiente, ele queria visitar tudo, ele queria conhecer as dependências da colônia, e ele estava muito interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo. E isso fez com que o Dimas tivesse uma nova postura, né? Foi muito bom o exemplo do amigo. E André ressalta que, embora o Fábio não fosse um gênio do universo, né? Porque ele não tinha todos os conhecimentos, ele não tinha todas as prerrogativas para ser um espírito superior. Ele era um espírito comum e que tinha muito para aprender ainda, muito a desenvolver, mas que ele havia pago os débitos devidos na última encarnação, quer dizer, tudo aquilo que ele se comprometeu a fazer na última encarnação que ele viveu, ele fez. E quando ele chegou na colônia, o seu desejo era prosseguir a sua caminhada para atingir os mais altos cumes do conhecimento, né? Então, ele estava disposto mesmo a iniciar um trabalho ali. E pelo seu espírito alegre, pela sua disciplina emotiva, né? Ele tinha disciplina emotiva, ele sabia se controlar, sabia qual era a sua real situação, né? Havia desencarnado, tinha deixado a esposa e os filhos numa situação difícil, mas mesmo assim ele se mostrava otimista, porque ele sabia que tudo era passageiro e que logo eles estariam juntos, não é? Então, todo o conhecimento que ele tinha da doutrina espírita, que ele passou para a família, fazia com que ele entendesse esse momento e aceitasse, sem reservas, tudo que a vida estava lhe oferecendo. Inclusive, a irmã Zenóbia se admirava muito, né? Gostava de ouvi-lo quando tinha um minutinho de lazer, ela sentava para conversar com ele, para saber das suas expectativas. E o Jerônimo, vendo tudo aquilo, resolveu fazer um agrado para o Fábio. E o que ele fez? Ele traz a esposa desprendida durante o sono físico. Olha, tão pouco tempo que ele estava ali, não é? E o Fábio traz a esposa. Então, embora a Mercedes, a esposa do Fábio, ela não tivesse consciência perfeita daquela situação, quando ela adentrou, né, na porta da casa, ela ficou estática, né? Onde eu estou? Né? Que lugar é esse? E ela caiu de joelhos diante do Fábio. E ele, procurando disfarçar a emoção que estava sentindo, ele dirigiu a ela palavras de carinho, de conforto, tentou acalmá-la, tentou fazê-la conversar, né? Então, tem um pedacinho que ele diz assim: não se amedronte com a viuvez, minha querida.
estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso entendimento derradeiro, que antes dele morrer, ele pediu a ela, né? E durante as conversações, durante as orações, na casa com os filhos e com a mulher, eles sempre conversavam sobre isso, né? Que se algum dia algum deles partisse, os outros teriam que entender, né? Que todos nós temos essa estadia aqui na Terra com tempo determinado. Então, ela, diante desse carinho todo do marido e vendo que ele estava bem, ela, com muito esforço, ela conseguiu se manifestar e conseguiu falar com ele, né? E disse que estava tudo bem dentro de casa, que ela já estava trabalhando, né? Que um amigo havia dado um trabalho para ela fazer e que o filho mais velho cuidava do mais novo. E que tudo transcorria de uma forma tranquila, apesar da saudade que todos sentiam do pai e do marido amoroso. Então, ela diz assim, nesse parágrafo, que ela havia colocado Jesus, coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Eu achei lindo esse trecho. Por quê? Exatamente isso. Porque Jesus nos dá força, nos dá coragem, né? Então, aquele lugar da mesa que faltava, o Fábio, ela conseguia sentir a presença de Jesus, dando toda a força, dando todo o carinho, para ela passar por aquele momento. Né? Momento difícil, a gente sabe que é difícil, mas quando a gente tem a mão amiga de alguém, se torna mais fácil. E quando essa mão amiga é a mão de Jesus, é mais fácil ainda. Né? A gente se sente confortada, a gente se sente equilibrada. Então, é dessa forma que nós devemos agir diante da ausência de um ente querido. Colocar a figura de Jesus no lugar dessa pessoa amada. Porque ele certamente vai trazer para nós todo o ânimo que nós precisamos, todo o conforto e toda a força interior para passar por esse momento e continuarmos a nossa vida. Porque nós sabemos que quem foi é porque terminou o seu trabalho aqui, né? Deu por encerrada a sua missão nesta encarnação. E se nós estamos aqui, é porque Jesus ainda espera algumas coisas de nós. O nosso trabalho ainda não está completo. E se nós desanimamos, e se nós ficamos sem ação nenhuma, nós só estamos retardando a nossa missão. Nós temos que continuar em frente. Mesmo porque a doutrina espírita é esse consolador prometido, né? Que nos dá essa certeza do reencontro, que nos dá essa esperança, né? De que nós vamos nos reencontrar. E quando a gente pensa assim, que a pessoa que partiu está fazendo uma grande viagem, né? Quantas vezes os nossos filhos não vão estudar fora, muitos até fora do país, e ficam 6 meses, 1 ano, e o nosso coração fica pequenininho, do tamanho de uma ervilha. Mas nós sabemos que eles estão bem, porque eles estão fazendo aquilo que eles querem, né? Eles estão conhecendo novas oportunidades, eles estão vivenciando uma outra cultura, e isso é importante. Então, quando nós pensamos a morte numa longa viagem, né? Nós não sentimos tanta tristeza, tanta solidão e tanto vazio, porque sabemos que aqueles que partem, eles têm os seus méritos, eles têm a ajuda do plano espiritual. E nós, nesse momento, somos os grandes auxiliares, né? Como ele diz aqui, mais à frente, e ele encorajava a Mercedes, dizendo que, assim que fosse possível, ele estaria com todos eles, mas que no momento ele precisava do auxílio dela para se fortalecer. Então, nós temos que ter a humildade de pensar no outro e deixando a nossa tristeza de lado, né? A nossa solidão de lado.
Porque muitas vezes a gente é egoísta, a gente não quer que a pessoa morra, a gente não quer que a pessoa parta, né? Sendo que ela já cumpriu o seu dever aqui na Terra. Então é hora dela ir. Só que quanto mais nós nos apegamos a isso, como aconteceu com o Dimas, quanto sofrimento o Dimas teve, né? Porque a família não conseguia se desafrouxar daquele laço que eles tinham. Então ele pede a isso a ela, ele diz, olha, eu preciso de você agora, me ajudar para me fortalecer, para seguir o meu caminho, para depois sim nos reunirmos novamente. Então isso que a gente tem que pensar, sabe? Pensar no outro, isso é amor também. Então ele relata para Mercedes, a Mercedes relata para ele que até desculpa, gente, eu estou trocando as bolas. Fábio diz para a mulher que conseguiu ingresso em um trabalho santificador e que nesse trabalho ele poderia prosseguir os seus serviços de elevação, né, a fim de para progredir. E mais tarde ele poderia tecer um ninho para receber a sua família. Achei tão importante isso, tão bonitinho, né? Ele pensar em reunir a família de novo. E ele diz mais: estava ansioso para conhecer esse lugar onde o sol é mais bonito do que aqui, e que durante a noite as árvores retêm a luz do luar, né? A luz do luar divino. E quando ele falava essas coisas para Mercedes, o André Luiz, que prestava atenção a tudo, ele ficou meio que perplexo, né? E pensou assim: ora, se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço desde outros tempos, quer dizer, se ele já conhecia aquilo de outras encarnações e de desencarnações, a ponto de merecer especial consideração, como é que ele se mostrava adventício a respeito do noticiário da nossa esfera? Por que ele estava assim tão empolgado e tão esperançoso, né? Tão curioso, vamos dizer assim? Sintetizando cumpridas indagações e pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu meu orientador em 2 sentenças curtas: a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividade divina na natureza. Quer dizer, ele estava retomando as lembranças aos poucos, conforme ia recobrando a lucidez, né? Porque quando a gente reencarna, nós vamos apagando da nossa lembrança tudo aquilo que nós vivemos na espiritualidade. E quando nós voltamos para lá, nós vamos readquirindo devagarinho essa lucidez. E o Fábio buscava encorajar a esposa, explicando que o tempo passaria depressa, que as crianças iam crescer e que logo eles poderiam estar juntos. E é assim que a gente tem que pensar, porque o tempo passa tão depressa. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, com certas questões que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem os nossos filhos, mas quando a gente se dá conta, se passaram 4, 5 anos. Olha quanto nós sofremos na pandemia, né? Aqueles anos pareciam tão longos, os 2 anos da pandemia mais graves pareciam tão longos. Nós já estamos em 2024. Então nós andamos na rua, assim, mais tranquilos. Hoje em dia a gente tem mais precaução, mas a vida retoma, né? Então, o que ele diz para ela? Tudo a seu tempo, e tudo passa muito depressa, é verdade. A gente tem que aproveitar o momento presente para tirar alguma lição dele. E sempre há uma lição para todos nós. Então, diante daquela cena comovedora de carinho, de atenção, de amor, de cumplicidade daquele casal, a Zenóbia apanha uma flor que era semelhante a uma grande camélia dourada e deu a Fábio para que ele entregasse à esposa. E ela, quando ela apanhou a flor da mão do marido, ela trouxe para o coração e ficou segurando aquilo com uma
como se fosse um presente valiosíssimo, né? Mas, nesse momento, o Jerônimo pede a André que o acompanhe, porque eles tinham que levá-la de volta. Ela havia despendido muita energia, né, para estar ali. E eles precisavam acompanhá-la. Então, quantas vezes acontece isso com a gente em sonho? Quando a gente sonha com alguém que já faleceu, um ente querido. Foi isso que aconteceu com ela quando ela despertou. Ela sentiu a sensação que ainda tinha nas mãos a flor que havia recebido. Então, muitas vezes, eu sou testemunha disso, eu tenho certeza que muitos de vocês também vão depois dizer. Quando a gente sonha com alguém que já faleceu, o pai, a mãe, o irmão, um amigo, é uma sensação tão gostosa quando a gente acorda, né? E nós temos a nítida impressão de que não foi um sonho, que nós estivemos juntos ali, né? Era uma realidade. E a alegria que toma o nosso coração, a sensação de paz, a sensação de leveza, é uma coisa assim indescritível. E foi exatamente isso que ela sentiu quando despertou na manhã seguinte e ainda sentia na mão a sensação de que a flor estava com ela. Então, nós sabemos que durante o sono existe a emancipação da alma, né? Nós já estudamos isso. E muitas vezes nós somos levados ao plano espiritual ou para encontrar as almas queridas, os espíritos dos nossos queridos, ou muitas vezes para participar de trabalhos importantes, né? Quem trabalha em mediunidade, e Ivone Pereira fala muito sobre isso, né? Dos trabalhadores que vão durante o sono. E a gente sabe que isso existe, que nós somos levados, né? E ela sentiu essa sensação, que ela tinha sido levada para a espiritualidade. Bom, então, essa parte ele relata exatamente o que aconteceu com o Fábio e com a Mercedes, né? Então, ela voltou para o seu trabalho, para os seus filhos, e estava tudo muito bem, estava indo tudo muito bem. Mas, de repente, o Jerônimo foi chamado por uma autoridade superior da colônia e disse para o André Luiz: olha, André, eu vou me demorar, mas você me aguarde aqui que nós temos outras missões. Ele falou: sim, eu sei, nós temos 2 missões ainda para completar. E demorou um dia e ele voltou no dia seguinte, mas a informação que ele trazia não era aquilo que o André esperava, né? Ele disse assim: a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação dela não vai acontecer agora. Não tem data marcada para acontecer. Então, André, a nossa programação foi alterada. E André ficou perplexo, porque ele falou: mas como assim? Ao invés de ajudar a Albina a desencarnar, eles agora tinham que ajudá-la a ter força para continuar na crosta terrestre? E ele queria saber qual foi o motivo, né? O que levou isso a acontecer? Qual o motivo dessa mudança? E o Jerônimo explicou para ele o seguinte, que só Deus tem os poderes absolutos. E que eles eram apenas os tarefeiros, quer dizer, eles só cumpriam ordens, né? E que naquele momento ele não podia explicar nada, mas que no decorrer da situação, o André ia acabar entendendo. E também que isso não deveria ser encarado como uma coisa assim surpreendente, como uma surpresa. Porque a Albina, ela não ia permanecer encarnada por muito tempo. Ela ia permanecer durante o tempo que fosse necessário para resolver uma questão. E aí André se lembra de um fato que ele já havia vivido, que está lá no Missionários da Luz, que a gente, como já estudou, deve lembrar. O caso daquela mãe que pede aos
aos amigos do plano espiritual, mãe desencarnada, que pede a Alexandre para que dê ao filho mais 1 ou 2 meses para que ele possa resolver algumas situações pendentes. E ele recebeu alguns dias, né, para aparecer na Terra. Mas essa situação, segundo André, era bem diferente. Por quê? Os amigos do plano espiritual, no caso a mãe, foi pedir para Alexandre, né? Olha, Alexandre, deixa meu filho ficar mais um pouquinho na Terra, encarnado, até ele resolver as questões e tal. Mas ali não. Ali era diferente, né? Porque foi alguém da Terra que pediu à esfera superior e eles atenderam. E passaram por cima de toda uma programação que já estava ali todinha prontinha, né, para ser executada. Mas tudo bem. Como o Jerônimo disse, eles só eram tarefeiros. Então, quando eles chegaram na casa da enferma, o André logo se aproximou dela e viu que o seu organismo físico estava bem comprometido. O coração, o fígado, os rins. Então, ela estava prestes a desencarnar, né? Mas, junto de Albina, havia um grupo de jovens, umas meninas, adolescentes, né? E essas meninas estavam reunidas em torno dela para o culto do Evangelho. E elas oravam, e elas cantavam hinos, porque Albina era uma religiosa protestante, né? E durante muito tempo ela ensinou essas meninas, né, todos os preceitos da religião protestante. E ela vivenciava isso. Então as meninas tinham muito carinho por ela, aprenderam muito, e ela era muito importante para elas. E durante esse momento da prece, das orações, dos cânticos, Jerônimo, então, deu início aos trabalhos de passe, de restauração da doente, né? Da enferma. E percebeu que o principal órgão que estava comprometido, ele diz aqui, deixa eu ver, espera um minutinho só, gente, deixa eu voltar de novo aqui. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata, quer dizer, era o coração, né? Mas Jerônimo foi lá com os trabalhos de passe e durante longos minutos ele ficou restaurando tudo aquilo que estava agonizante, vamos dizer assim. E, ao final, ele sinalizou que ela iria apresentar uma melhora significativa e que essa melhora iria durar alguns meses. E, passado alguns instantes depois desse trabalho efetuado pelo Jerônimo, Albina parecia muito mais calma, mais alegre, e agradeceu muito às meninas por terem orado por ela. Então, André se questiona a Jerônimo se a súplica das meninas é porque elas ainda precisavam muito da Albina ali. Por isso que elas tinham pedido e o plano superior havia aceito. Ele disse, não, André, não é bem assim. A Albina já cumpriu a tarefa junto das meninas, né? E ela ensinou tudo aquilo que elas precisavam saber. E, a partir de agora, essas meninas elas devem se organizar as condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Quer dizer, elas aprenderam tudo, elas tinham que colocar em prática, mas não foram elas que interferiram. E André, então, indaga se não teria sido a súplica das filhas abnegadas que estavam ali, as 2 filhas da Albina, né, que estavam ali cuidando da mãe com todo carinho. E Jerônimo diz assim, também não. Não se trata de resposta semelhante e rogativa. Por quê? Porque a enferma tinha desempenhado o seu papel de mãe com muita dedicação, com muito amor, né? Abdicara de muitas coisas que tinham sido importantes, passara muitas noites em claro, ensinara tudo aquilo que ela sabia para as filhas.
E agora as filhas teriam que seguir o seu exemplo, mas que também não foi isso. E nesse momento, enquanto os dois conversavam, Albina pede a uma das filhas que lhe traga o Joãozinho. Quem era o Joãozinho? Joãozinho era o seu neto postiço, né? E a filha, no mesmo instante, liga para o marido e pede que traga um menino ali. E o menino entra no quarto, era uma criança de uns 8 anos de idade. Ele cumprimenta as pessoas que estão ali e vai e beija a testa da Albina, né? E ela olha para a criança com aquele amor, com aquele carinho todo, e diz assim: Olha, André, a súplica dessa criança alcançou a colônia espiritual e modificou o nosso roteiro. E aí eu achei engraçado, porque a André faz assim: Hein? Como assim? Uma criança conseguiu chegar, né, com as suas orações até o plano superior? E ele passa a explicar que aquele menino, né, que era o neto postiço, por que era o neto postiço? Porque ele foi deixado, abandonado à porta da casa da Albina. E ela e a sua filha Lloyd o acolheram. E com o agravamento da doença da Albina, a Lloyd passou a cuidar dele como mãe, realmente. Mas ele era um espírito abnegado, um servo de Jesus, e estava reencarnado em missão do Evangelho. E, além disso, ele era ligado a essa família, a Albina e as filhas, né? Há muitos séculos. Vejam, então, as nossas ligações com as pessoas com as quais nós convivemos nem sempre são de uma encarnação só, tá? Nós estamos vindo juntos há muitas encarnações, a grande maioria de nós, né? Então, o que a gente percebe no diálogo entre a avó e o neto? Que há um profundo afeto entre os dois, né? Foram momentos, assim, de muita, muita emoção. E, a partir daí, o Jerônimo passa a explicar a André que a Lloyd estava grávida. Ele disse, eu já tinha percebido, e até que é uma menina. Ele disse, pois é. Essa menina que vai reencarnar vai ser a companheira do Joãozinho, e os dois vão continuar esse trabalho que foi desenvolvido pela Albina, né? Esse trabalho de evangelização, esse trabalho de ajuda e de levar as pessoas até Jesus, né? E se a Albina desencarnasse naquele momento, talvez a filha grávida não conseguisse levar adiante, né, de tanta emoção, de tanta tristeza por ter perdido a mãe, talvez ela pudesse abortar essa criança. Isso iria fazer com que o plano de reencarnação estabelecido pela espiritualidade fosse por água abaixo, porque Joãozinho já estava encarnado, né, para seguir o plano, e só estava aguardando a sua companheira. Então, o que acontece? O Joãozinho, nos momentos que ele fala aqui, que ele socorre-se dos valores, né, intercessórios que ele tinha, né, porque ele, como era um espírito já bastante evoluído e que tinha muitos méritos, então ele, nesses instantes de lucidez da alma, ele poderia levar as suas súplicas insistentes até o plano espiritual superior e conseguir essa dilatação do prazo para a desencarnação de Albina. Quer dizer, durante o sono, durante a emancipação da alma, e com toda aquela carga energética que ele tinha, que ele trazia das encarnações anteriores, ele conseguia, através da prece, chegar à espiritualidade, né? Para que ela ficasse mais algum tempo ali, só para que a situação, o plano se concretizasse. Então, André, nesse momento, ele chega à conclusão de que a oração é a filha do trabalho com amor.
e ela vence o vigoroso poder da morte. Então, uma lição muito interessante, muito grande para nós, que muitas vezes desanimamos, nos desencorajamos diante de determinados fatos, determinadas circunstâncias, e nos esquecemos que a prece, a oração, é um poderoso aliado de todos nós, né? E que todas as preces, elas são ouvidas. Às vezes, aquilo que nós pedimos não pode ser concretizado, porque às vezes é um interesse muito íntimo de cada um de nós, né? Mas no caso do Joãozinho, não. Eles queriam estar juntos para poder trabalhar em prol de uma comunidade, né? Em prol de muitas outras pessoas. E a gente tem que se apegar muito, muito à prece, todos os dias. Chico dizia que ele vivia em prece, né? E nós temos que aprender a viver em prece. A orar quando nós acordamos, pela felicidade de podermos abrir os olhos e dizer, meu Deus, mais um dia. Que oportunidade maravilhosa o Senhor está me dando, né? Orar durante o dia, porque nós conseguimos realizar as nossas tarefas, ou porque aparecem obstáculos que nos ajudam a resolver os problemas, né? E as situações mais difíceis. E orar antes de dormir, né? À noite, agradecendo a tudo aquilo que nós passamos, porque nós podemos tirar um proveito de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia. E nenhum dia é semelhante ao outro, né? Todos os dias nós temos oportunidades novas, nós temos ajudas de todos os lados, mas às vezes a gente não consegue entender, porque nós fechamos os olhos e principalmente os ouvidos. Então, nós precisamos nos apegar à prece. E é isso que ele diz nesse capítulo. Eu achei assim, muito, muito interessante. Gostei demais de poder estudar. Eu li umas 4, 5 vezes para poder conversar com vocês sobre ele. E eu gostaria agora de passar, Fernando, para quem tivesse alguma ressalva que eu tenha me esquecido de falar. Eu fico meio empolgada. E alguém quisesse fazer algum comentário, alguma outra coisa que eu não percebi, eu deixo com vocês. Eu passo a bola agora. Então, tá. Quem quiser falar, só abrir. Eujânio, Chiquinho, Isa, a Rita, Helena. Eu lembrei nada a ressaltar nem acrescentar, porque a Nancy contemplou a história muito bem, né? Trouxe as reflexões necessárias, destacou exatamente tudo que a gente tinha destacado também, né? O meu está todo marcado aqui. Eu vou escrevendo em volta, sabe? O que eu tenho que falar? Eu faço assim também. Eu lembrei da aula de segunda-feira do curso, que foi até a Jane que aplicou, né? Do EJA, tomo 2, que foi sobre... E aí teve um recorte do Leon Denis que ela trouxe, que... como é que era a palavra, Jane? Você lembra? Que dava uma dimensão bem específica da prece. Da expansão da alma. Expansão da alma. Eu estou com ele aqui, ó. Lindo, lindo demais, lindo demais. Eu amei esse texto. Eu também. Eu destaquei ele e coloquei ele na íntegra, porque eu achei esse texto maravilhoso. Eu não conhecia essa colocação, né, de Leon Denis sobre a prece. Eu falei, nossa, a primeira frase já fala. A prece é a expansão da alma. Eu falei, meu Deus. É muito lindo, muito lindo. Qual o livro, Jane?
Depois da morte. Depois da Depois da morte. No meu aqui, a página 302, 301, 302, uma coisa assim. Eu acho que é justamente no texto, no capítulo que fala sobre a prece, não é A isso? prece, Deixa eu achar aqui. No 295, a O prece. capítulo sobre a prece. E aí nós fizemos exatamente essa reflexão, porque quando a criatura entra em prece, ela expande. E é justamente nessa expansão que ela consegue se conectar com a espiritualidade superior, né? Porque quando a gente está preso na matéria, nos problemas, nas situações do dia a dia que são inerentes à vida da Terra, né? E inerentes ao nosso compromisso, né? A gente não consegue se conectar com a espiritualidade superior. Então, essa palavra, essa expressão que o Leon Denis usou, ela traz muito clara a necessidade da gente entrar em prece, uma prece sincera, uma prece não decorada, né, mas uma prece sincera, em que a gente possa realmente expandir, né, a nossa alma ao encontro das almas queridas que estão ali do nosso lado e querendo nos ajudar, como você mesmo colocou na sua fala muito bem, né? E esse finalzinho eu achei tão bonito, o final do capítulo, quando ele fala quando o André Luiz diz que a pequena família, em santificado júbilo doméstico, né? Eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Quer dizer, esse finalzinho é muito lindo, né? Muito, muito lindo. E André Luiz, Leon Denis, nesse capítulo da prece também, ele fala sobre, ele diz assim, reuni-vos para orar, quer dizer, quando nós oramos juntos, nós formamos um feixe. E a gente falava muito isso nos nossos estudos à tarde, quando nós tínhamos quando eu participava com vocês, o estudo, como o nosso feixe, né, de orações, de sentimentos voltados com a mesma intenção, como isso atinge os seus objetivos e os resultados que nós obtínhamos eram surpreendentes, né, Jane? Sim. Então, e é o que ele fala, né? Quando a gente reúne, por isso que é importante o evangelho no lar, né? Porque a gente reúne as pessoas para o mesmo objetivo. Sim. E aquilo vai direcionando todo o nosso sentimento, todas as nossas intenções para aquelas pessoas que nos envolvem, os doentes, os enfermos, os necessitados de todo tipo, os nossos parentes, o mundo em geral, né? Então, a oração tem que participar da nossa vida o dia todo, né? A gente ainda discutiu isso também na segunda-feira, porque Verdade. a Jane trouxe esse recorte da recomendação de Jesus de entrar no silêncio do quarto, né? Isso. E aí houve uma contextualização e justamente o que a gente estava falando, justamente isso. Esse quarto é o quarto íntimo em que pode ser acessado em qualquer lugar. É claro que se você tiver todo um momento de meditação, de oração, né, você consegue uma conexão maior, mas no momento do desespero, esse quarto pode ser acessado em qualquer local que a gente estiver, né? No trânsito, no trabalho, em qualquer lugar você pode acessar esse quarto íntimo e entrar na conexão através da prece, né? Uhum. Hoje eu não consegui encontrar, mas eu vi alguma coisa, uma postagenzinha que fizeram justamente falando sobre, mesmo no grande tumulto da vida, né?
se você se voltar para a espiritualidade, você faz essa conexão e, ao mesmo tempo, você vai buscar essa harmonização daquilo que está acontecendo. E, por acaso, até eu li agora sobre silencia, né? Uhum. O silenciar é justamente você se voltar para você mesmo. Então, e eu sempre que eu tenho oportunidade, e eu acho que há uma conexão, uma coerência, eu sempre reforço a grande importância daqueles nossos encontros à tarde durante a pandemia, em função disso que Nancy falou, né, dessa vibração que nós tínhamos, Lenilza também estava naquele grupo, depois autorizamos que Eugênio também Pois fizesse é. parte do grupo, né? Bendito o fruto! O bendito é o fruto, porque foi muito importante para a gente, né, naquele momento, né? Nos reforçando enquanto grupo, mas, ao mesmo tempo, nos fortalecendo, porque era um momento de muitos altos e baixos, como Nancy falou no início, né, do estudo dela. Foi um período de pandemia que nós tivemos sem saber o que estava acontecendo. E, nossa, aquilo ali foi realmente... Muito bom. Foi sim, foi muito bom. Isa, tá fechado, Isa. A gente não tem muito o que acrescentar, não, né? Depois de Jane falando, Helena falando, faltou o seu Eugênio falar também. Eu também marquei praticamente tudo isso aí que Nancy falou, e realmente esse capítulo ele nos traz uma lição muito importante aqui, para meu entendimento. Foi esse exemplo do Dimas e do Fábio, todos dois, né, de conhecimento, e como colocou isso, né, quer dizer, a fé, né, do Fábio, a confiança de entrega, ele que tinha menos recursos, vamos assim dizer, né, da vida, essas coisas, e o Dimas que trabalhou, que estava sempre presente, fazendo tantas lições de caridade, vamos assim dizer, né? E na hora que ele teve que demonstrar isso, ele não conseguiu fazer, ele se desarmonizou, né? Pela insegurança, preocupação, né? Com a família, coisa que o Fábio, né? Demonstrou isso com muita força, né? Então eu tirei aí também um grande exemplo para a gente. E também essa importância da prece, a importância da oração. Eu comparo a oração como aquela pedrinha que a gente joga na água e vai formando aqueles círculos enormes. Sim. Então, essa expansão, né, que fala que a Jane citou, do Leon, né? E essa expansão, esse crescimento, né, esse envolvimento. E é muito importante. Eu digo que o amanhecer é o primeiro milagre da vida. Aliás, o amanhecer é o primeiro milagre da vida, agradecer é a primeira oração. Então, a oração ela é uma força muito grande. A gente sente o envolvimento, a gente sente a paz, a gente sente como se a gente estivesse sendo abraçado realmente no momento que a gente precisa. É a forma como a gente conduz com sinceridade, com pureza, com sentimento. Essa doação nossa, né? Porque o que a gente faz pela gente, a gente faz pelos outros. Então, isso... E a doutrina, ela tem essa beleza de mostrar que, por menor que seja, né? Às vezes você não precisa falar uma prece grande, mas um simples agradecimento, uma elevação do pensamento, né? Pensando em alguém que necessita, tudo isso é uma oração. Então, a gente está sempre nessa missão, nesse comprometimento, não missões grandes, né? Porque os missionários eles já vêm de uma outra, né? E nós aí cada um de nós temos uma missão a cumprir. E a oração nos dá essa força, essa coragem para a gente vencer
a gente balança, né? Mas a gente se mantém firme, porque a gente sabe que tudo tem uma razão. E é essa fé, essa confiança que a gente precisa manter. E é isso que é demonstrado aqui para a gente, né? Então, Nancy, mais uma vez, muito obrigada aí Eu que agradeço. por essas reflexões maravilhosas e que trazem tanta, né? É muito importante essa troca, né, de conhecimento, essa troca de informações, que isso vai fortalecendo a gente e também vão agregando mais conhecimentos, né? Algo passa despercebido, né? No momento, às vezes, que a gente lê, mas aí, nesse encontro aqui que a gente faz, sempre há essa troca, né? Isso é muito importante. Eu agradeço muito, estou sempre aprendendo cada vez mais com todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse comentário da Isa me fez lembrar uma colocação interessante, porque a Isa destacou, né, como a Nancy também já tinha destacado, que a influência do Fábio para o Dimas foi muito benéfica, né? E aí eu me lembrei, agora que a Isa falou, eu me lembrei de Nosso Lar, quando o Clarencio recebe o André Luiz junto com aquela senhorinha que queria benefícios, mas não queria trabalhar para conquistar o bônus horas para fazer, né, jus ao benefício. E aí eu fiz essa correlação da espiritualidade, como que eles trabalham com a gente, né? Eles sempre colocam alguém para nos inspirar, alguém para nos alavancar, para nos puxar para frente, né? Eu fiz essa correlação e lembrei da passagem do Nosso Lar. Era isso só. Eu quando vi essa parte da prece, onde fica aqui no meu livro aqui 267, onde a prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, né? E diante de tudo isso aí que foi exposto, né? Aí você vê, puxa, eu cheguei e folheei o estudo da Jane, né? A Jane esqueceu lá na cabine de som, aí quarta-feira eu fui fazer o som, eu falei, ué, deixaram o estudo prontinho aqui da prece, aqui em cima, né? Eu nem sabia. Aí eu vi essas colocações da Jane que a Helena colocou. Aí você vê, tá tudo no estudo. E eu lendo, aí quando eu cheguei aqui, eu centralizei no grupo de radiação, onde a gente percebe essa expansão naquilo que a Nancy falou do fecho, né? A prece em união voltada para pessoas que nem a gente conhece, que chega ao grupo através de WhatsApp, chega ao grupo através de atendimento fraterno ou de um pedido de algum companheiro na casa espírita, e nós colocamos ali no grupo, né, e vai passando aqueles dias que são para o tratamento. E muitas vezes essa semana, para você ver como o estudo liga tudo, chegou uma pessoa na casa agradecido, né? Eu falei na segunda-feira aí por 6 pessoas da mesmo local que estava nesse intercessório e que todos deram uma guinada. Então, você vê essa expansão, né? Quando ela é em coletividade, em prol do que a Isa falou, de uma coletividade junto com a Nancy, em que você vê que todos recebem aquilo e que têm direito já nessa existência. Então, o capítulo é muito bonito para a gente refletir, né? Se a gente pegar esse capítulo aqui, dá um estudo bem maravilhoso sobre a prece intercessória. Enquanto a Nancy estava falando sobre Joãozinho, eu me lembrei de uma passagem de Jesus, né, que as crianças estavam brincando, né, e os adultos começaram, né, a ralhar com as crianças para que ela não perturbasse, tal, se afastando, né, e Jesus disse, não, deixai vir as minhas criancinhas, não, né, não as impeçais. Então você vê, né, o poder, né, da sensibilidade, da humildade de uma criança, né, conseguiu, né, mexer numa estrutura já está toda organizada, né, fazer que modificasse algum padrão ali, né, para que
o bem maior, né, prevalecesse, melhor dizendo, né, em toda situação, né? Porque, né, era necessário que aquele espírito reencarnasse e se de repente, né, a filha ficasse muito abalada, poderia até, né, cometer o aborto, né, natural, né? Então, se a criança, né, a pureza da criança. Uma vez eu ouvi uma palestra do Divaldo, né, dizendo que tinha uma pessoa muito doente e que precisava de doação de energia, né? Aí que sugeriram? Que colocasse perto dela uma criança, porque a criança tem muita energia, né? E a espiritualidade ali como que se fizesse, né, uma coisa canalizando a energia daquela criança para aquele doente, né, para que ele tivesse uma sobrevida, né, se ele restabelecesse a saúde, né? Então a gente tem que respeitar mesmo a criança, né? Aí quando você vê que tem uma criança, alguma coisa assim, né, todo mundo, né, principalmente na nossa época, né, a gente podia fazer nada, né? Os pais só olhavam de rabinho de olho, a gente já saía, né? Hoje em dia não, a criança tem tido mais vez, tem voz, né? Eu acho que foi falado aqui até por Rito, né, na semana passada, né, que a criança é muito do porquê, não tem mais, né, porque sim, porque não, né? Tem que dar essa explicação. Nancy, também adorei seu estudo, parabéns. Obrigada. Eu queria falar uma frase até que eu utilizei nesse estudo de segunda-feira, que eu acho que é bem pertinente, que diz o seguinte, que não há uma prece sem resposta, porque a oração ela é filha do amor, e não é uma súplica, né? É a nossa comunhão com a divindade maior. É no silêncio que a gente se conecta com Deus. Eu também gostei muito desse capítulo do nosso ex que nós estudamos na segunda-feira. Então é isso. É a filha do amor, né? É. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sendo assim, em nome do grupo, Nancy, mais uma vez, queremos lhe agradecer pelo tempo que você se dispôs a dividir seu estudo conosco, né? Que nós possamos ir dormir hoje pensando nessas reflexões trazidas por você. Vou pedir à querida Isa que encerre o estudo de hoje. Obrigado a todos que tiveram na sala, estão na sala conosco. Lembrar que amanhã nós temos Demilson, hein, gente? Demilson estará conosco. Então, continuando nesse momento, né, nesse envolvimento de paz, de luz que envolve a todos nós, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos nessa troca de conhecimentos e de aprendizados. Que possamos estar sempre amparados na sua luz, nesta caminhada do crescimento espiritual, sim. Agradecendo a bondade desses amigos espirituais que, com muita paciência, cuidam de nós e nos orientam também com a sua permissão. E rogamos a Ti, Pai, que neste momento aqui, onde todos estamos com os nossos pensamentos mais leves, livres de qualquer influência externa, que possamos estar vibrando pelo nosso planeta, vibrando pelos nossos irmãos necessitados, abandonados, esquecidos, e por aqueles, Senhor, que ainda equivocados nas suas escolhas, se comprazem com guerras, com dissidências, com lágrimas, com tantas tristezas ainda para prejudicar e com a intenção ainda das vinganças, com tantas oportunidades, ainda se prendem a situações tão difíceis para o crescimento de nós como espíritos. Que o Senhor ilumine a todos, que tenhamos uma noite de paz, de aprendizado, e que amanhã ao despertar, Senhor, agradecidos estaremos por mais uma oportunidade
para continuar nesta caminhada em busca da nossa evolução. Que a vossa paz nos envolva, envolvendo, Senhor, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Obrigada, Senhor, que assim seja. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Isa. Boa noite, boa Um beijo. Páscoa. Um beijo grande para todos. Uma feliz Páscoa. Beijo. Boa noite a todos. Beijo, Boa tchau. noite, gente. Tchau. Feliz Páscoa. Isso. Helena, cadê a Jane Schwaber?